Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais uma correção das atividades do SAEP. Eu sou a professora Jaciene, do turno da tarde, do Pedro Bezerra. Então, vamos lá, a nossa atividade, que foi do dia 9/10, e vamos fazer as nossas correções. Peguem seus cadernos para que nós possamos fazer as correções dos seus gabaritos. Então, essa atividade envolve mais os conceitos de cálculos geométricos, tá certo? Nossa primeira questão, nós temos uma forma de bolo tem a base octagonal, conforme ilustrado abaixo. Como a forma tem os lados com medidas iguais, é correto afirmar que o ângulo em destaque mede. Então, nessa questão, nós vamos trabalhar com os ângulos internos de um polígono. A base da forma, ela é octagonal, isso quer dizer que ela tem 8 lados. Esses lados, a própria questão diz que são de medidas iguais. Se são de medidas iguais, seus ângulos internos também têm medidas iguais. Então, para descobrir a medida desse ângulo, nós vamos usar a forma da soma dos ângulos internos de um polígono, onde eu vou precisar do número de lados, que são 8 para a figura em questão, subtrair 2 e multiplicar por 180. Então, 8 menos 2 é 6. 6 vezes 180, 1080. Esses 1080 se refere à soma desses 8 ângulos. Ainda não é minha resposta. Para isso, eu vou ter que pegar os 1080 e dividir pela quantidade de ângulos que a figura tem, que são 8. Logo, acharemos a resposta 135, letra A. Segunda questão, já temos aí, a logomarca de uma empresa é formada por um hexágono regular, um trapézio retângulo e um quadrado, como mostra a figura abaixo. Quanto mede o ângulo alfa indicado nesta figura? Então, nós temos aí na figura 3 formas geométricas planas, 2 quadriláteros e um hexágono, certo? Este hexágono, na questão, já diz que é regular. O quadrado em si é um dos quadriláteros, o único quadrilátero regular, por ter 4 medidas, as 4 medidas dos seus lados iguais e as medidas dos seus ângulos internos iguais. E temos um trapézio retângulo. Então, nós temos aqui a soma dos ângulos internos para esse hexágono regular. Cada ângulo dele mede 120 graus, certo? Eu já deixei em destaque aqui esse ângulo que nós vamos entrar em análise. Temos o quadrado tem 4 lados de mesma medida e 4 ângulos internos de 90 graus. Então, aqui está o nosso quadrado. Temos também o trapézio, que se chama retângulo por possuir 2 ângulos retos em sua construção, tá certo? E nós temos que descobrir o ângulo alfa. Pela figura, podemos ver que a soma desses 4 ângulos aqui, do hexágono com o quadrado, o ângulo alfa e o ângulo do trapézio vão ter que dar 360 graus. Mas para isso eu preciso saber quanto mede esse ângulo do trapézio, que não está destacado. Para isso, nós vamos perceber o seguinte: este ângulo aqui, pegando este ângulo do hexágono com este do trapézio, eles vão ser ângulos suplementares, ou seja, a soma dos dois vai dar 180 graus. Como nós já sabemos que esse ângulo interno do hexágono é 120 graus, então, para me confirmar a teoria dos ângulos suplementares, 120 com 60, 180, certo? Esse 60 eu já deixei aqui para que a gente chegasse a essa conclusão, dos 120 mais 60, 180. Então, quanto vai faltar para mim descobrir esse ângulo? Eu tenho que lembrar que para os quadriláteros, a soma dos ângulos internos tem que dar 360. Se esses dois ângulos aqui são de 90, 90 mais 90, 180. 180 mais 60, eu vou encontrar aqui que esse ângulo vai dar 90 com 90, 180, 180 com 60, 240, 240 para completar, 360, 120. Temos também que este ângulo do quadrado, ele é de 90 graus,
certo? Então, basta que a gente já tem as medidas destacadas. Eu tenho, este ângulo é 120, mas não é ele que vai me direcionar o cálculo que eu preciso. Para achar alfa, eu vou só colocar ele em destaque para dizer que todos esses ângulos do hexágono é 120. Então, 120 daqui, com mais 120 desse ângulo obtuso do trapézio, com mais 90 do quadrado, e mais o ângulo alfa, a soma dos quatro vai dar 360, um ângulo de um giro. Então, para isso, nós vamos calcular o ângulo alfa mais 120 graus do hexágono, mais 90 do quadrado, mais 120 do trapézio, a soma dos quatro, 360. Então, como é que eu vou achar alfa? Os 360 menos a soma desses três ângulos. 240 mais 90, 330. Então, 360 menos 330, 30 graus. Então, nossa resposta, letra A. Próxima questão. Renata construiu todas as diagonais do hexágono regular, apresentado abaixo. O número de diagonais presentes no hexágono é, bem, o que é uma diagonal? A diagonal é um segmento de reta que parte de um vértice para outro do polígono que não são consecutivos. Para serem consecutivos, um ponto tem que vir ligado ao outro e, consequentemente, vai havendo uma ligação entre esses pontos, uma sequência. Então, A vem ligado a B, que B vem ligado a C, C vem ligado a D. Então, se eu analisar aqui o vértice A, ele está consecutivo com B, está consecutivo com F. Se eu girar no horário ou anti-horário, certo? Então, se eu ligar A com C, então eu já estou traçando uma primeira diagonal. A com D é uma segunda, A com E, terceira diagonal. Então, para o vértice A, eu já tenho 3 diagonais. Se eu for também ligar cada vértice para outro vértice que não seja consecutivo, nós vamos totalizar e encontrar o seguinte cálculo. Diagonal é igual ao número de lados do polígono vezes o número de lado menos 3 dividido por 2. N são os números de lados, nesse caso aqui 6. 6 menos 3 vai dar 3. E vou dividir isso por 2. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 2, 9. Logo, para esse hexágono, eu vou ter o número de lados dele, certo? Envolvido para encontrar as suas diagonais. Lembrando que 3 vem de onde? 3 vem de 3 pontos já ligados entre si. E 2, porque cada diagonal eu só conto uma única vez, eu não posso contar ela 2 vezes. Porque, por exemplo, a medida do ângulo da diagonal A para D é a mesma medida de D para A, ok? Então, resposta, letra A. Quarta questão. Lucas desenhou uma figura formada por 2 hexágonos. Observe o que ele desenhou na figura abaixo. Nessa figura, a soma das medidas dos ângulos alfa e beta é... Bem, estamos falando de 2 hexágonos regulares por apresentar, né, medidas dos lados iguais e medida dos ângulos internos também iguais. Então, polígonos regulares são aqueles que as medidas dos seus lados são iguais e as medidas dos seus ângulos internos e externos também são iguais, por isso que são regulares. Então, para descobrir a soma de alfa com beta, eu tenho que descobrir quanto vale cada um deles separadamente. Mas se eu sei o valor de um, como são figuras semelhantes, eu vou também saber o valor, vai ser o mesmo valor do outro. Para isso, nós vamos novamente usar a fórmula da soma dos ângulos, não é? Onde n número de lados, que é 6, 6 menos 2 é 4, 4 vezes 180, 720. Esse 720 é a soma dos 6 ângulos que o hexágono tem. Mas eu quero saber a de 1. Para isso, eu vou pegar os 720 e dividir pelo número de ângulos. Então, eu vou encontrar que esse ângulo alfa, assim como o ângulo beta, alfa e beta, são 120 graus. Só que eu tenho que somá-los, né? Cada um deles é 120. Então, para isso eu faço 120 vezes 2, ou 120 mais 120, eu vou encontrar 240. Logo, nossa opção é a letra C. Quinta questão.
O pentágono representado abaixo é regular. Pentágono é um polígono. Se esse polígono é regular, medidas iguais, não é? O valor de x é, para mim saber o valor de x, que é um ângulo, eu tenho que saber, um ângulo externo, eu tenho que saber a medida desse ângulo interno do hexágono. Do pentágono, perdão, como ele é regular, medidas iguais dos seus lados, ângulos internos também de medidas iguais. Então, eu tenho que achar o valor desse ângulo. Para achar, eu vou usar novamente a soma dos ângulos internos. Número de lados, que é 5 menos 2 dá 3. 3 vezes 180, 540. Vou pegar os 540, dividir pelo número de lados e de ângulos, aliás, que o polígono tem, como são iguais, e eu encontro quanto? 108. Então, este ângulozinho aqui é de 108. Como a soma dele com x vai dar 180, porque eles vão dar um ângulo suplementar, né? Um vai suplementar o outro. Então, 180 menos 108, 72 graus. Logo, nossa opção será a letra C. Agora vamos para descritor 10, trabalhar com as relações do triângulo retângulo, né? Observa a figura abaixo, que representa uma escada apoiada em uma parede, formando um ângulo reto com o solo. Então, aqui eu tenho a escada apoiada nessa parede, que faz com o solo um ângulo de 90 graus. Então, para isso, nós vamos analisar. Eu tenho a parede, que tem 7 metros de altura. Temos a distância, não é, da escada, da base da escada para a parede, de 2 metros, mas eu preciso saber quanto mede essa escada. Para isso, eu tenho que calcular essa escada através do teorema de Pitágoras, certo? Onde a parede e o solo são os catetos, porque unidos eles vão formar um ângulo de 90 graus, e o lado, que é a escada que está de frente para o ângulo de 90 graus, é a hipotenusa. Quem são esses lados aqui nesta imagem? A e B são 7 e 2, e C é o valor que eu quero encontrar, que é a hipotenusa. A e B são os catetos, C é a hipotenusa. Para encontrar esse valor de C, eu vou fazer a soma do quadrado dos catetos, vai ser igual à soma da hipotenusa ao quadrado. Mas se eu quero realmente achar quanto vale C, eu vou pegar esse quadrado e transformar numa raiz. Raiz quadrada da soma do quadrado dos catetos. Então, A é 7, B é 2, ou vice-versa, não vai mudar. Então, eu tenho aqui hipotenusa, vai ser igual, né? Esse C é a hipotenusa, que é a escada no problema. Raiz quadrada de 7 ao quadrado mais 2 ao quadrado. C vai ser igual a raiz quadrada de 49, que é 7 elevado ao quadrado, é 7 vezes 7, mais 2 ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4. C vai ser igual a raiz quadrada, eu vou ter que somar isso aqui, 49 mais 4, 53. E como a questão pede, a escada mede aproximadamente, eu não vou ter um valor exato, vou ter um valor aproximado. Então, a raiz quadrada de 53 vai ser 7,3, porque ela é uma raiz que está entre a raiz quadrada de 49 e a raiz quadrada de 64, certo? Ou seja, ela vai estar entre o 7 e o 8, tá? Um valor entre 7 e 8. Então, vai ser 7,3, opção letra C. Sétima questão, o portão de entrada da casa de seu Antônio tem 4 metros de comprimento e 3 metros de altura. O comprimento da trave de madeira colocada pelo senhor João, que se estende do ponto A até o ponto C é. Então, nós temos aqui, certo? Que o comprimento que é A até B mede 4 metros. A altura, que é de B para C, temos aí 3 metros. E o comprimento da trave, que vai de A a C, é o que nós vamos calcular usando novamente as relações do triângulo, principalmente o teorema de Pitágoras. Então, mais uma vez, nós vamos calcular usando. Vamos verificar que A e B são 4 e 3. Eu tenho C novamente para calcular, que é a hipotenusa. Então, vamos usar a mesma fórmula anterior.
C vai ser igual, ou seja, a trave vai ser igual a raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16, mais 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Somando-se os dois, eu vou ter 25. Então, C vai ser igual a raiz quadrada de 25. C vai ser igual a 5 metros, pois 5 vezes 5 é 25. Então, nossa opção, letra A. Oitava questão. Um encanador precisa chegar ao topo de uma casa para consertar a caixa d'água. Sabe-se que a casa tem 4 metros de altura e a escada tem 5 metros de comprimento. A que distância A e B da parede ele deve posicionar a escada para que ela chegue exatamente até o topo da casa? Então, mais uma vez, nós temos aqui uma questão que envolve o teorema de Pitágoras, relação do triângulo retângulo. Então, dentro do teorema, nós já sabemos, é só calcularmos, né? Identificarmos quem é quem. A e B aqui são os catetos, C é a hipotenusa. Para a figura em questão, nós temos que C é a escada, que vale 5 metros. Nós temos que A é a altura, que é de 4 metros. E temos que B é o segmento A até B, a distância que a escada deve ficar da parede. Então, fazendo isso e trazendo para a resolução, nós temos B é o valor que nós vamos encontrar, B ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é um dos catetos, que é igual a 5 ao quadrado, que é a hipotenusa. Então, feito isso, nós vamos calcular as potências. B eu ainda vou descobrir. 4 ao quadrado é 16, que é igual a 5 ao quadrado, 25. Para encontrar B, que é o cateto, 16 tem que vir para perto do 25, trocando de lugar. Se aquele está somando, eu vou levar ele para lá, trocando o sinal. Então, B ao quadrado vai ser igual a 25 menos 16, que vai dar 9. E para mim descobrir realmente quem é B, porque aqui eu tenho uma potência, a potência diz que essa base multiplicada por ela mesma 2 vezes vai dar 9. Então, para isso eu tenho que descobrir quem é essa base. B é igual a raiz quadrada de 9, que vai ser igual a 3. Ou seja, a distância da escada para a parede tem que ser de 3 metros, opção C. Na nona questão, vamos trabalhar com o descritor 9, onde falamos de plano cartesiano. Plano cartesiano, ele é formado pela a união em um ponto de uma reta na vertical com a outra na horizontal, que a gente chama eixo de X com eixo de Y. Nesse encontro, eu tenho o zero da medida do encontro dessas duas retas. Para X, do zero seguindo para a direita, eu tenho valores positivos. Do zero para a esquerda, eu tenho valores negativos. Para Y, vertical para cima, eu vou ter os valores positivos de Y, a vertical para baixo, os valores negativos de Y. Por que eu tenho que saber isso? Por quê? Porque quando a gente faz essa formação do plano cartesiano, a gente vai ter 4 regiões, chamadas de quadrantes, que nelas estão localizados os pontos A, B e C da formação desse triângulo. E para formar esse triângulo através desses vértices, nós pegamos uma informação de X e outra informação de Y para formar as chamadas coordenadas. Então, para chamar o par ordenado ou coordenadas. Então, esse par ordenado, ele é formado por um valor de X, que é o primeiro valor que vai aparecer, e outro valor de Y. Então, nós temos aqui 3 vértices. Vamos analisar o vértice A. Quem é o par ordenado? Quem é o par de números? Um para X e outro para Y, que vai dar a localização do ponto A, do vértice A. Então, eu tenho menos 2 em X, mais 5 em Y. Para B, menos 3 em X, mais 1 em Y. Para C, mais 3 em X, mais 4 em Y. Então, feito isso, eu vou procurar nas opções qual delas está realmente a posição correta para essas localizações desses pontos, desses vértices do triângulo.
Então, analisando a letra A, diz que A é o ponto 5 em X, 5 positivo em X e menos 2 em Y. A gente viu que não é isso, que é menos 2 em X mais 5 em Y. Letra A descartada. Letra B, diz que o A é mais 2 em X. Mais 2 em X está na direita, ó, não na esquerda. Já tem outro erro aí, já descarto. Na letra C, me diz que A é menos 2 em X, mais 5 em Y. Ok, vou analisar B. Menos 3 em X, mais 1 em Y. Ok. E C, mais 3 em X, 4 em Y. Então, a nossa opção é a letra C. Por que não é a letra D? Porque a letra D já diz que A é menos 3 em X e 0 em Y. E a gente viu que não é isso. É menos 2 em X e mais 5 em Y. Ok? E finalizando a última questão, a figura abaixo ilustra as localizações de alguns pontos no plano. João vai do ponto X, tá aí do ponto X, a partida dele, o zero origem é o X, que está marcando aí aos 10 metros. Só que a gente vai marcar esse ponto X como sendo a partida, o zero. Então, diz que ele anda 20 metros para a direita. Então, aí eu tenho 10 metros, 20 metros. 30 metros para cima. Então, eu vou lá. 10, 20, 30. 40 metros para a direita. Sempre que ele para, ele zera a sua mobilidade, certo? Então, aqui é zero de novo, ele vai andar agora 40 para a direita. Então, veja, 10, 20, 30, 40. Ele vai parar no 70 aqui. E vai zerar de novo e andar 10 metros para baixo. Então, ele vai parar aí no ponto A, opção letra A, ok? Então, aqui nós temos as nossas correções do gabarito. Corrijam suas respostas. Obrigada pela participação. Que possamos ter feito uma correção legal para que vocês tenham entendido. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima correção.